Olá, como vai? Tudo bem? Eclesiastes, capítulo 3, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E lá no versículo 8, ele completa: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra de Deus, ela levanta para nós de que há um tempo de se fazer tudo, e há uma forma também de se fazer tudo. E de que se existe uma paz, é porque também houve um tempo de se fazer guerra. Nós temos vivido, na nossa organização brasileira, do Estado brasileiro, uma verdadeira guerra urbana tem sido diariamente mostrada nos nossos noticiários. Uma guerra que nós passamos a acompanhar desde os anos 70 pela televisão, dos noticiários, geralmente à noite, mais localizadas na região sudeste, principalmente vindas do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, posteriormente de São Paulo. Mais à frente, nos anos 80, ouvimos falar de Recife, ouvimos falar de Minas Gerais, ouvimos falar de Salvador. E no final dos anos 90, na virada do século, do ano 2000, o crime organizado, o tráfico de drogas, a implantação de todo um sistema de organização criminosa invadiu nossos presídios, fazendo verdadeiros escritórios do crime e tomando conta de todos os guetos, de todas as favelas, de todos os lugares fragilizados, tomando conta de todos os guetos, de todas as favelas, de todos os lugares fragilizados socialmente do nosso Brasil e trazendo um verdadeiro confronto e ameaçando a estabilidade da nossa sociedade. De um lado, nós estamos claramente uma sociedade acuada. E do outro lado, uma guerra na sociedade. Uma guerra que nós vislumbramos dois polos. Um polo que ataca essa sociedade. E um outro polo dessa guerra, que é quem deve defender essa sociedade. Que são quem eu considero, até porque os tenho em minha família e aos montes, e também nos meus amigos, que são os policiais brasileiros. É o nosso grupo de segurança pública. E esse é o tema de hoje. Não só segurança, mas focado para a continuidade desse assunto de segurança pública, que é o nosso sistema prisional. Para tratar desse assunto, para discutir com você dentro do programa Controverso, nós trouxemos ele, que é um certo sinônimo de segurança pública no estado de Goiás. Ele que também já trouxe com o seu nome um pouco de mito a respeito desse tema, já esteve em várias frentes de combate, já emprestou o seu conhecimento, a sua expertise em vários tipos de missões já conhecidas por nós e traz para todos uma certa sensação de ordem e disciplina. Eu estou falando do Coronel Wellington Urzeda Mota. Prazer ter o senhor aqui conosco, Coronel Urzeda, hoje diretor-geral da Administração Penitenciária do Estado de Goiás. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Muito obrigado, doutor Giovanni Bueno. É um prazer, um privilégio estar aqui, né, para falar um pouco, né, de sistema penitenciário, de segurança pública e das coisas também que advirem do controverso, né, porque é interessante esse nome, né, para a gente poder sempre ter o equilíbrio, né, sempre ouvir nas duas partes ou sempre equilibrar nas coisas. O prazer, o privilégio é todo meu, né, trago um abraço de todo o sistema de segurança pública, coordenado pelo Dr. Rodney Miranda, que é o nosso secretário de Segurança Pública, e do nosso chefe maior, que é o governador Ronaldo Caiado. A pergunta política mais importante que o Controverso tem para te fazer. Você é nascido em Trindade e desenvolveu o início da sua carreira militar fora de Goiânia. Como é que os Moché da Serrinha e os Colorados da Vila Formosa perderam a oportunidade de tê-lo nos seus quadros? Como é que você virou lá da Campininha das Flores um atleticano? Pergunta política mais importante do início nosso aqui. Eu nasci em Trindade, né? A minha mãe morava em Varjão. Eu fui criado em Varjão até 4 anos de idade.
eles separaram, meu pai e minha mãe, e a minha mãe mudou para o bairro Rodoviário, em 1970. Ah, tá explicado. E aí eu vendo aqueles jipes passar dia de domingo ali, com aquelas bandeiras maravilhosas rubro-negras, né? Um dia um vizinho me convidou para conhecer o Antônio Ascioli lá nos idos de 70, 71, eu me apaixonei, e esse clube faz parte da minha história, faz parte da minha vida, aí o meu coração é rubro-negro desde então, né? E respeito muitas agremiações, você sabe disso, né? Respeito muitas agremiações, sou a favor da paz no futebol. Eu acho que... Defensor da paz do futebol, eu entendo, eu sou contra as pessoas brigarem por conta do time. Eu acho que ninguém ama o Atlético mais do que eu, mas eu não vou me rebaixar, me submeter a questões picuinhas de torcida por conta desse amor que eu tenho pelo Atlético. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque você foi um personagem importante dessa ascensão do Atlético, né? Saiu da Kombi para ir direto para o Maracanã. Mas hoje a gente dá um certo trabalho. Dá um certo trabalho. Ojeda, Coronel Ojeda, nós estamos hoje com uma sociedade estarrecida e com medo. Eu e você viemos de uma sociedade em que nós tínhamos os nossos pais voltando para casa e a gente reunia a família no portão para conversar com os vizinhos, e às vezes via um colega tocando um violão e batendo um papo na sexta-feira, numa quinta-feira, e esse conceito de vizinhança acabou, porque é perigoso levar o banquinho, o violão, e é perigoso até raptar, fazer um sequestro relâmpago na vizinhança. O que pode ser feito para voltar esse sentimento de segurança na sociedade? Olha, nós fomos criados nessa geração em que a mãe deixava a gente brincar de golzinho na rua, que tinha horário de voltar para casa. Nessa geração tinha horário de voltar para casa, que esperava o domingo para assistir Perdido nos Espaços. E os Trapalhões, não podia perder, né? Que tinha aquela amizade mesmo, que todo mundo tinha apelido na escola, eu tinha, você tinha, e isso não era bullying, tá? Então fica bem claro. É porque você não era gordo. Não. Tô brincando. Sobrevivi. Eu era gordo e sobrevivi. Hoje eu entendo, doutor Giovanni, que nós precisamos urgente mudar todo o ordenamento jurídico do país. Porque tudo começa pela lei. Tudo começa pela lei. Eu fico com dó hoje de quem está advogando, de quem está fiscalizando, que é o caso do Ministério Público, e quem está julgando, que é o juiz. Sabe por quê? Nossa legislação é uma coxa de retalho. Todo dia se cria lei. O ministro Moro mandou um pacotão agora para o Congresso. Todo dia. Por que nós não reformulamos o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal? Isso tinha que ser para ontem. Eu tenho chamado a responsabilidade, né? Eu votei, eu estou cobrando do meu senador, né? O meu deputado federal não foi eleito, mas nós temos 17 eleitos. Então eu estou cobrando também, porque o Congresso, eu sei que hoje o tema principal se chama reforma da Previdência. E o segundo tema é o pacote de segurança do ministro Moro. Mas eu acho que nós temos que discutir a reforma do ordenamento jurídico desse país. A escola superior, a Polícia Militar tem uma escola superior, não tem? Tem uma academia de polícia. Academia de Polícia. Academia de Polícia. E também tem agora uma faculdade Tiradentes. Agora tem. Montou uma faculdade... É um órgão coordenado pela Fundação Tiradentes. Pela Fundação órgão Tiradentes. Privado. Né? Vocês aqui no Estado de Goiás estão apresentando alguma proposta para essa reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal? Olha, nós não fomos procurados, que eu saiba, porque eu sei que quando o Congresso vai mexer com reformas, eles chamam alguns notáveis. Então, geralmente, são juristas renomados e famosos e tal, eles dificilmente vão chegar em quem Mas lida... na academia de polícia, gente que está diretamente lidando com a violência, com o ataque, o achincalhe, a ordem pública, não vai ter pessoas notáveis do conhecimento? Notáveis tem, porque eu vejo assim, quando se fala de segurança, eu vejo entrevistar todo mundo que se diz especialista. Mas que nunca teve na ponta da frente. Não desrespeitando quem faz mestrado e doutorado nessa área, fica bem claro. Mas não tem doutorado melhor do que a rua. O coturno bater na rua. O senhor tem quantos anos de experiência na rua? O senhor pode falar um pouquinho dessa experiência do senhor? Eu aposentei esses dias com 32 anos e 11 meses de efetivo serviço na Polícia Militar de Goiás.
mais 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de fuzileiro naval. Desses 32 anos e 11 meses, eu devo ter ficado 24 anos, mais ou menos, 23 anos, só de atividade operacional. Sempre no comando? Sempre em comando não, porque eu entrei na polícia como soldado em 86. Você foi soldado? Sim, eu fui soldado. Eu fui soldado 2 vezes. Eu conheci como tenente. Eu fui soldado aqui no 7º Batalhão, fui cabo de cavalaria lá no Regimento de Polícia Montada. Do RGCM. Fui terceiro sargento também, fiz na academia, na época do Césio, e servi no 7º Batalhão, só depois que eu fui fazer o curso de formação de oficiais, porque quando eu voltei da Marinha, eu não tinha terminado o 2º grau. Então eu fazia o curso de manhã e quando deixavam eu terminava o 2º grau à noite. Então minha vida não foi muito fácil assim, eu não entrei oficial, eu entrei praça na Polícia Militar. Então eu entendo que há notáveis sim. A Academia de Polícia Militar, que é uma escola de ensino superior, né, segundo o parecer 93/83 do MEC, e conhecida agora como Escola de Ensino Superior, de pós-graduação, tem excelentes trabalhos nessas áreas. Mas geralmente você sabe que monografia e trabalho técnico-científico, a maioria deles aqui no Brasil não são aproveitados. Não tem um trabalho de pesquisa efetivo? Tem um trabalho de pesquisa efetivo, vai para a Associação Brasileira de Pesquisa, é publicado em revista, mas as pessoas não... Né? Há um aproveitamento seguido, né? Não se pega aquele material para realmente fazer uma implantação. Não. Eu entendo que na reforma, por exemplo, de um Código Penal, de um Código de Processo Penal, uma lei de execuções penais, tinha que se ouvir policiais militares, policiais civis, agentes do sistema prisional, tinha que se ouvir toda a sociedade, a OAB, né, que é um importante órgão, o Ministério Público, o Judiciário, todos. Porque quem faz parte desse sistema né, penitenciário tem que ser ouvido. Mas você sabe muito bem que muitas vezes essas audiências públicas aí faz uma e fala que fez, etc. e tal. Então eu entendo que hoje o primeiro grande passo, não que nós não devamos ficar parados até então, mas o primeiro grande passo é a mudança da legislação. Porque dura lex, sed lex. Tem que ser. Coronel, então a mudança da legislação e paralelo com isso, que se ouçam os homens que trabalham diretamente com aproveitamento com a aplicação dessas leis, sim, não é isso? Sim. Mas o senhor não acha, coronel, que a discussão da segurança pública e da discussão penitenciária vá um pouco além disso? A sociedade não espera um pouco mais? Sim. Nós temos hoje problemas muito graves para enfrentar. O Brasil registrou 553 mil homicídios nos últimos 11 anos. Mais do que a guerra na Síria. O que o senhor atribui esses índices? Olha, primeiro, completando aí que... Há 11 anos. Segurança pública é uma coisa que tem que haver investimento. Por exemplo, nós temos um fundo constitucional para a educação, obrigatório. Temos para a saúde obrigatório, e eu entendo que devia ser até maior, para falar a verdade. Mas não temos um fundo para a segurança pública. Então, a União está precisando investir. E não é só na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Força, né, na Força Nacional. É nos estados. Esse pacto federativo tem que ser mudado. O senhor acredita que o Bolsonaro agora vai fazer esse investimento através da Secretaria de Segurança Pública, essa Secretaria Nacional? Eu entendo que sim, porque um dos motes da campanha do Jair Bolsonaro foi segurança pública. O grande mote... O senhor participou da construção dessa ideia? O senhor teve... A ideia não, eu fui um dos que apoiou a ideia Jair Bolsonaro assim que ele lançou há 4 anos atrás, quem se lembra lá, né, 4 anos atrás. Eu marchei com o Bolsonaro desde então, só tive presencialmente com ele 2 vezes, mas assim como milhares de brasileiros, né, eu encampei essa situação também e deixo bem claro, né, com a perspectiva de mudança. Se for para ficar do mesmo, né? Porque quem me conhece sabe também, eu não sou defensor ferrenho de nada que é errado, eu só defendo meus ideais, minhas convicções. As pessoas às vezes falam, mas se o Bolsonaro errar, que ele pague. Eu não tenho bandido de estimação, eu não tenho criminoso de estimação, igual alguns aí ficam endeusando criminosos que estão presos, como o Lula. É um criminoso, cometeu crime, né?
e está preso. Se por acaso o Jair Bolsonaro vier, fica bem claro, eu entendo que pelo caráter dele não vai acontecer isso, mas se acontecer, ele que pague. Ah, mas o filho do Bolsonaro, se ele tiver errado, ele que pague. Eu não tenho bandido de estimação, não tem nada no chaveiro aqui não. Então, eu tenho muito receio, doutor Giovanni, o senhor que entende muito de política, nós não podemos virar PT de direita, não. O senhor não afiançou, o senhor não está afiançando a pessoa, o senhor está afiançando a proposta. Eu não voto em partido, doutor Giovanni. Eu não voto em partido. O senhor não votou no PSL? O senhor votou... Eu votei no Bolsonaro. Na pessoa, na proposta. proposta. Votei no Caiado, votei no DEM, votei no Bolsonaro, votei não no PSL. Coronel, eles vão conseguir fazer o que eles se propuseram a fazer? Sim, com dificuldade. Com dificuldade. Você acha que com a Assembleia Legislativa que o Caiado tem aqui à disposição e o Congresso Nacional que o Bolsonaro tem à disposição, a proposta que eles imaginam implementar, um na União, o outro no Estado, eles conseguirão fazer? Essa resposta o senhor vai me dar no próximo bloco, ok? E você fica comigo. Esse aqui é o programa Controverso, eu sou Giovanni Bueno e você está no lugar certo. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta, programa Controverso, Giovanni Bueno recebendo hoje Coronel Wellington Zeda. Vamos falar sobre sistema prisional e segurança pública. Coronel Wellington, e aí? O senhor afiança uma proposta de ideia, de trabalho, de mudança, de transformação, tanto para a União quanto para o governo do Estado. Mas esses líderes, que hoje são presidente da República e governador, conseguirão fazer essas mudanças? Olha, nós sabemos... Estamos falando de segurança pública. Sim, vamos concentrar sim, em segurança pública e sistema prisional. Nós sabemos que a Constituição de 88 foi preparada para um parlamentarismo, mas o povo não aceitou, não quis o parlamentarismo. Nós sabemos disso. Sabemos que os poderes são independentes e autônomos, né, e são harmônicos também. O Jair Bolsonaro veio com um discurso de acabar com o toma lá da cá. Então, o governador Ronaldo Caiado da mesma forma. Eu entendo que o poder legislativo é um poder importantíssimo porque lá se nascem as leis. Lá é onde nasce tudo. Né? Onde nasce tudo. Então eu entendo, até por consciência, o Congresso teve uma renovação de quase 60%, a Assembleia também. Eu entendo que para o bem do povo e para o povo, que o poder é para o povo, né? E ele emana desse mesmo povo, porque nós estamos aprendendo a votar. Aprendendo a votar, não em votar em pessoas, aprendendo que o voto é a maior arma do cidadão brasileiro. Não deu certo, daqui 4 anos tem de novo. Na realidade, o ano que vem tem para prefeito e vereador. Que eu sou contra, eu acho que a eleição devia ser una. Tudo, votar de presidente para vereador, até para questão de custos. Né? Mas assim, nós estamos aprendendo a votar. Eu entendo que não será uma tarefa fácil, porque... O discurso do governador Ronaldo Caiado está sendo que assumiu um Estado quebrado, um Estado que está com uma dificuldade de anos e uma herança maldita de anos. Né? Não vou citar nome de ninguém, de anos. E não é de agora. E é a mesma coisa do presidente Jair Bolsonaro. Mas assim, são homens experientes. O governador Ronaldo teve 30 anos no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro teve 28. Então sabem que os poderes têm que ser, né, respeitosos um para o outro, mas que são independentes, mas, na verdade, doutor Giovanni, são dependentes. Um poder depende do outro. Porque não existe poder independente nessa forma de autônomo, né, nessa autonomia de sobreviver sozinho.
Quem nomeia, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente, que passa pelo Senado, né? E depois ele julga atos desses senadores do presidente. Então, nós sabemos que essa harmonia tem que continuar, e eu vejo sim que tem condições de se fazer aquilo prometido. Não será fácil. Deixa eu voltar aqui então um pouco para o nosso governo do Estado de Goiás. E vamos voltar um pouquinho para nossas políticas públicas locais. E antes de ir para o sistema penitenciário, passar um pouco para a segurança pública. Nós temos hoje aqui uma alegada deficiência de contingente. E o senhor mesmo disse que, por exemplo, precisa começar fazendo a mudança de leis, fazendo um código penal e um código de processo penal. E entendo que o senhor, quando fala de processo penal, também quer prolongar isso também sobre a questão da legislação carcerária também. Sim, a LEP tem, né? que ser mudada. A LEP tem que ser mudada. Ou seja, tudo aquilo que se pensa em relação à criminalidade, desde a hora que se analisa ela, que a pena, que fala sobre a persecução, sobre o processamento, o encarceramento, tudo isso precisa ser repensado no Brasil. E o senhor também disse aqui, uma construção inteligente, filosófica, de que o homem que trabalha com a segurança pública precisa ser ouvido. Né? E que o senhor não citou isso, mas o senhor falou sobre Goiás, mas acredito que o senhor pensa isso a respeito do Brasil. Sim. Né? Sim. Ou seja, se não é ouvido o homem de Goiás, mas parece que do Brasil também não é ouvido. Sim, nós sabemos que a legislação, em termos de legislação penal, é do Congresso, então não vai nascer na Assembleia e nas câmaras. O Congresso terá que envolver. Nós temos, por exemplo, um Conselho Nacional de Comandantes Gerais, nós temos um Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, nós temos um Conselho Nacional, que eu faço parte, de secretários de Administração Penitenciária ou Justiça. Então, essas pessoas podem ser envolvidas e ouvidas. Agora vamos descer um pouquinho. Nós temos aqui uma situação de insegurança e nós sabemos que tem certas cidades que nós temos uma viatura com poucos soldados, com 1 ou 2 soldados, para cuidar de regiões grandes aqui no estado de Goiás. Quando nós olhamos para o nosso vizinho aqui, nós olhamos para o Distrito Federal, nós temos 20 mil homens para cuidar de uma população que é maior do que o estado de Goiás, mas um quadrilátero que é o espaço físico menor com uma quantidade populacional maior. Mas nós temos uma dimensão enorme para ser percorrida com quase metade do efetivo, sendo que grande parte desse efetivo está em área administrativa. Não tem que ser repensado isso, o secretário, o diretor? Coronel, eu sei que não é a sua área, eu sei que o senhor não estou chamando o senhor para falar de forma a se comprometer, mas o senhor é um homem de 31 anos de experiência, não tem algo errado nisso? Olha, o discurso é de mudança. Você que está me assistindo, os índices estão em queda. Esse carnaval, por exemplo, não estou falando do carnaval em si, mas da Operação Carnaval, houve queda em quase todos os índices. Dos 15 índices apresentados pela Secretaria, só 2 não caíram, 13 caíram. Nós temos 315 mil quilômetros quadrados em Goiás, 7 milhões, vou arredondar, de habitantes. Temos 24 mil quilômetros quadrados no DF, com 2 milhões e meio de habitantes. Portanto, então, nós temos mais policiais por pessoa no DF do que aqui. Porém, eu te pergunto, né, onde aqui em Goiás não se entra 2 policiais fardados? Eu te respondo também, lugar nenhum. Aqui é PM, onde entra onde quiser, a Polícia Civil entra onde quiser. Nós não somos aqui, tal lugar não pode entrar porque a organização tal não deixa, ou porque... Não tem isso. Não tem isso. Tem locais que tem 2 policiais numa viatura. Mas aí você vai ver o índice criminal lá. Você chega na seção do Observatório Policial da Secretaria e pega lá. Índice às vezes até 0. Não é porque o Estado vai ausentar agora, porque o índice está quase 0. Mas é o que tem. Hoje tem cerca de 13 mil policiais militares. 3 mil e alguma coisa de policiais civis. 2 mil bombeiros. O problema então é o grande centro e o entorno? A 40% do que ocorre no estado acontece em Goiânia, né? Em todos os níveis, inclusive no sistema prisional. Dos 22 mil presos, 8 mil estão aqui em Goiânia, né? Na região metropolitana. Então, 40% está aqui, das coisas acontecem aqui, a circulação de pessoas. Goiânia tem hoje 1,5 milhão de habitantes,
Mas durante o dia, deve circular aqui mais 300, 400 mil pessoas. O governador fez uma boa sinalização com o encerramento aí essa terceira, como é que chama? A terceira classe. A terceira classe de polícia militar. Parece que atingiu 2.500 policiais, é isso? Atingiu quase 3 mil servidores de segurança, porque atingiu policiais militares, bombeiros, atingiram... Era uma excrescência. Policiais civis e atingiu também agentes do sistema prisional. O meu pessoal também foi atingido, certo? Porque é uma excrescência mesmo. Como que você... Quando você está em formação na academia, tudo bem. Eu fico calado. Que é só uma ajuda de custo. Agora, você vai para a rua, você formou. Aí você tem um agente penitenciário que ganha 2.150 e tem outro que ganha 6 mil bruto, os dois, para fazer a mesma coisa. Isso é excrescência, isso é ridículo, ridículo. Né? Isso foi um resgate histórico do governador Ronaldo Caiado, que ele fez na campanha, porque todo mundo falou que ele não faria, porque o impacto é grande, viu, doutor Giovanni? É grande. Grande mesmo o impacto. O senhor coloca aí 3 mil, uma diferença, triplicou o salário, de 3 mil servidores mais ou menos, de uma vez, num impacto só sem fazer então, para um quarto, divisão. Então houve um impacto aí para 1/4 do contingente da Polícia Militar. Já é A Polícia Militar hoje tem cerca de 13 mil homens, me parece que impactou cerca de 2 mil e alguma coisa. Então, mas, um assim, terço. Assim, talvez 20%, um quinto. Mas, 20%. Assim, imagina o tanto, a dignidade dessas famílias atendidas. Você vai sair de 2 mil e alguma coisa bruto para 6 mil. A discussão de hora extra, está tendo um bom investimento nessa parte? Parece que estava tendo uma discussão da C4. A princípio, o governo, que entrou com um ar de austeridade, né? E com essa situação pregando austeridade, então nós tivemos que cortar comissionado, e cortamos mesmo. A DEGAP cortou comissionado. Cortamos comissionado, cortamos tudo. A princípio ia se mexer na... Para concentrar os recursos no concursado, no servidor efetivo. Para pagar a folha de dezembro, para diminuir o impacto da folha, porque o próprio governador falou que não estamos cumprindo... Isso já é uma atuação sua? Não, a atuação do Estado. Ordem do governador, para todas as secretarias, todas. Mas que você efetivou. Só que tem uma coisa. Você cortou os comissionados para poder fazer o pagamento do... Não. Foi o governo que cortou. Foi o governo que cortou de todas as pastas, todas as secretarias, todos os órgãos, X%. Foram 20%. Por quê? Para a folha poder baixar e a gente ficar mais próximo da lei de responsabilidade fiscal, que está muito acima. Mas, por exemplo, a princípio falou-se que ia mexer na C4, que é a nossa hora extra. Como o governo próprio viu, o próprio governador percebeu que estamos com déficit em todas as áreas, déficit de servidor. Isso. Ele recuou, né, voltou e manteve o mesmo patamar para que nós pudéssemos, com a hora extra, completar os lugares que estão com deficiência, para que não haja solução. Coronel, então, visão geral sua. Você entende que para quem chegou há 2 meses no governo, você entende que nesse momento o Ronaldo Caiado o governador está ajeitando a casa administrativamente? Está arrumando a casa, correto? Ele nos informa praticamente diariamente que o cofre está vazio, que ele herdou pouquíssimo recurso que ele recebeu no cofre e que ele está ajeitando a casa. Ele tem uma folha de dezembro para pagar ainda para o servidor, parte do servidor, fica bem claro, parte do servidor, né? Porque os tribunais, o Ministério Público, a Assembleia recebeu... Pois é, mas é isso que nós levantamos. Inclusive, alguns segmentos da polícia e dos agentes prisionais se sentiram um pouco desprestigiados. Por que algumas camadas de servidores receberam e outras camadas estratégicas, como é a segurança pública e os agentes prisionais, não receberam? Aí tem que ser feita a pergunta para o governo passado. O senhor bem entende, o senhor é um dos melhores advogados trabalhistas aqui, mas entende, né, do que eu estou falando. A folha não foi empenhada. O que foi empenhado no mês de dezembro foi para o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, os tribunais de contas. Pagou quem foi empenhado? Isso foi. O governador Ronaldo Caiado informou que pegou o caixa com 11 milhões em caixa e com a folha de dezembro. Diretor, então a informação que o senhor está me trazendo de forma extraoficial é que parece então que o que foi pago é o que havia sido empenhado. Pelo antigo governador. Sim. Ou seja, foi o antigo governador que não empenhou a segurança pública. A segurança pública não estava empenhada no mês de dezembro, portanto, não poderia receber. Isso está sendo dito desde que
o governador Ronaldo Caiado. Vamos falar sobre presídio e segurança pública. Certo. O senhor tem 31 anos de experiência. Nós sabemos que grande parte das prisões que são feitas, grande parte, são de reincidências, que acontecem inclusive de cidadãos, e eu preciso chamá-los assim, não há outra forma de chamá-los, de cidadãos que estão apenados. Hoje, são fáceis de serem identificados pelo uso de como é que chama? De tornozeleira. Tornozeleira funciona, secretário? E se não funciona, por que insistir nesse sistema? E essa tornozeleira, ao invés de insistir nessa aplicabilidade que acaba obrigando a uma prática, muitas vezes, de liberação, muitas vezes inoportuna por parte do judiciário, não era melhor fazer o investimento em melhoria no aparato penitenciário? Olha, nós não construímos presídios. O Brasil não se constrói presídio. Salvo engano, o governador Ronaldo Caiado foi o único candidato, quando o candidato era, que prometeu construir presídios. Um preso custa, em média, para o Estado, R$ 1.780 mês. Uma tornozeleira é R$ 211,75. Nós não temos onde colocar. Nós temos 22 mil presos em Goiás, com 10.500 vagas. Então, eu tenho um déficit de aproximadamente 11 mil vagas no sistema. Então, colocar esse pessoal em algum lugar. Não foi construído presídios. Não foram construídos presídios. Então, a tornozeleira, ela é eficaz, sim, para quem quer ser ressocializado, doutor Giovanni. Assim como os presos que estão lá dentro, que querem ser ressocializados, eles serão ressocializados, porque o Estado vai dar toda a guarida e toda a oportunidade para que isso aconteça. Nós temos aqui projetos maravilhosos, mesmo os índices sendo altos, e são altos, eu reconheço. Goiás é o estado com menor reincidência criminal do Brasil. Entre os 27, o menor. Os índices são altos, volto a repetir, são muito altos ainda, mas nós temos que trazer Coronel, isso a volta. E outra, nós somos o estado com o maior índice de ressocialização. Me ajuda para o nosso telespectador e para o nosso internauta poder entender. Nós temos muitas pessoas que estão sendo pegas e diariamente, pelo menos semanalmente, é certeza. Não quero ser também alarmante, mas semanalmente nós temos informações de pessoas que estão sendo presas e eles, como é que eles fazem? Eles bloqueiam o sinal colocando uma estrutura de metal para bloquear o sinal. Eles fazem a retirada, colocam numa galinha, num pato, numa régua, num cachorro, num gato e soltam no meio da capoeira. O sistema não é prejudicado pela forma de seleção da pessoa que vai usar esse critério da tornozeleira, assim como o sistema é prejudicado pela forma da seletividade de quem vai sair para semaninha, para saidinha? Para que tem essa saidinha ainda? Eu volto ao primeiro bloco. A lei. O juiz está preso à lei, o Ministério Público a fiscaliza. Então, tudo que é feito hoje é segundo a lei. Mas o senhor vai me falar uma situação. As audiências de custódia não são lei. Sim. São decisões do Supremo e do CNJ. Por quê? Porque o Congresso não legislou. Aí o Supremo me vem com o CNJ para questão de Mas, coronel, legislar. Mas por quê? As cadeias não cabem. Mas quem é que define a saidinha semanal? Saidinha semanal? Não, isso aí é tudo questão de lei. O que a administração penitenciária... A pessoa atinge determinado... Ele tem que chegar num critério. Isso. Quem decide isso é o juiz, não é a administração penitenciária. Mas é o juiz que solta a portaria de liberação? De liberação? Isso aí depende. Se for, igual o senhor está falando aí, de repente um indulto é o presidente da República, né? É o presidente da República. Agora, os juízes, eles ficam numa situação da seguinte forma, e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, não tem vaga em determinado lugar. Eu estou falando hipoteticamente. Sim, senhor. Então, por exemplo, o indivíduo vai para uma audiência de custódia. Ele acabou de cometer um crime no dia anterior. Sim. Ele acabou de cometer um crime. Às vezes, aos nossos olhos, grave. Vai se colocar esse sujeito onde? A progressão de regime. O indivíduo está no semiaberto. O semiaberto não tem vaga. Geralmente, o juiz vai determinar que se coloque uma tornozeleira. Mas a tornozeleira não é decisão
do Estado, ela não é uma obrigatoriedade. Ela é uma decisão, ela está informada na lei, mas ela é uma decisão do Estado. Hoje, ela é uma política do Estado. Hoje se utiliza essa política de tornozeleira devido à ausência de vagas. Nós não poderíamos tentar selecionar um pouco melhor a pessoa que vai ser selecionado para essa? Feito. Não podemos soltar o idoso, por exemplo? Sim, isso é feito, mas o idoso também foge. O doente grave? Ele também comete crime, ele também volta a cometer. Isso aí, o senhor me falou, outra coisa além da lei, além dos investimentos de segurança pública, nós temos que investir em educação. Porque vamos parar de falar que o Brasil é emergente ou que o Brasil é novo. Poxa, nós já estamos com 519 anos, vamos fazer agora. E não é descobrimento. O Brasil não foi descoberto, ele foi colonizado. Vamos respeitar os quase 3 milhões de índios que moravam aqui. Não eram bichos, eram seres humanos que moravam aqui. Então já tem 513 anos. Ah, mas a China é milenar, o Japão é milenar, Israel é milenar. E daí? Vamos esperar ter 1000 anos para começar alguma coisa nisso aqui? Nós temos que mudar. Agora a mudança começa em mim, em você. A gente fica falando dos outros, apontando dos outros, mas faz um monte de coisa errada, né? Quer se dar bem. A lei de Gerson aqui no Brasil, ela é geral, em todas as camadas da sociedade. Todo mundo quer se dar bem aqui em alguma coisa. Nós não deveríamos tomar uma posição um pouco mais corajosa, isso eu não estou falando do senhor, estou falando nós como Estado, e apoiarmos para que ligasse verdadeiramente os bloqueadores, separássemos as facções e dessemos um basta, como está sendo feito lá no Nordeste, mesmo que houvesse uma virada aqui em Goiânia? Tem que mudar a legislação, doutor Giovanni, porque é diferente dos Estados Unidos. Porque nós sabemos que os bloqueadores não estão funcionando aqui. Estados Unidos se liga bloqueador e a empresa, que é uma concessionária pública, né, uma concessão pública, uma empresa de telefonia, ela não pode aumentar o sinal. O que acontece aqui? Se aumenta o sinal do bloqueador, a empresa aumenta o sinal dela, porque as pessoas vão reclamar. Geralmente, as unidades prisionais são feitas geralmente fora do ambiente urbano. Mas aí existe, né, a questão do crescimento. Por exemplo, há 20 anos, o que era o antigo CEPAIG? Hoje é POG. Não era nada, era só ele lá no mundo. Hoje está todo envolto ali de empresas. Então, se você aumenta o sinal lá, você vai prejudicar pessoas que estão trabalhando ali e estão produzindo. E aí a empresa de telefonia vai aumentar o sinal dela também. Não é só investir em bloqueador. O bloqueador, ele não se mostrou até hoje, no Brasil, estou falando nível de Brasil, ele não se mostrou competente até hoje. Porque a nossa legislação também, nessa questão das concessões públicas para as telefonias móveis. Então você aumenta o sinal, eles aumentam o sinal, vai ficar dessa forma mesmo. E outra, não existe perfeito, só existe Deus. Nada tem cobertura 100%. Se você colocar o melhor sistema de bloqueador de sinais dentro de um presídio, ele vai cobrir de 93% a 95%. Ele não cobre 100%. É lógico, se ele chegar a atingir 93%, ele vai estar cobrindo toda a área, mas ainda vai ter camadas, né, que podem ser camadas escuras, ou que podem a pessoa conseguir fazer ligação e etc. E hoje nós temos que combater, não é só a questão da linha telefônica de celular. Hoje também tem a questão do Wi-Fi, né? Bancos de Wi-Fi ou redes de Wi-Fi fora que podem mandar para dentro. A pessoa não precisa necessariamente de sinal de celular, por exemplo. E isso aí já não bloqueia, porque ele vai bloquear, o que ele vai bloquear é o bloqueio do sinal de telefone e não de Wi-Fi. Fique conosco, esse é o programa Controverso. O último bloco está chegando e vai ser mais picante. Bate-bola, vamos falar sobre tudo. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes.
Olá, seja novamente bem-vindo. Esse é o programa Controverso, hoje recebendo o Coronel Wellington Urzeda. Coronel, esse é o nosso último bloco, nós precisamos aproveitá-lo o máximo possível. Vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Vou misturar todos os assuntos juntos, ok? Coronel, segurança pública hoje. Essas pessoas do crime organizado portando fuzil, o senhor acha que é uma situação análoga a terrorismo? Eu entendo que é análogo ao terrorismo, até porque um cidadão de bem jamais usaria um fuzil para qualquer situação que fosse, a não ser num caso de guerra extrema. Eu não sou jornalista, eu sou um apresentador de programa. Posso dar minha opinião? Posso. Eu entendo que o terrorismo há um objetivo de desestabilizar o Estado. Sim. Esse é o objetivo do terrorismo. Independente da questão ideológica. Eu entendo que há um interesse objetivo de um grupo específico de desestabilizar o Estado em razão de um objetivo pessoal do grupo, que na minha concepção pode ou não ser ideológico, pode ou não ser por interesses internacionais, pode ser inclusive por questão de droga, por questão de conflito armado e assim por diante. Então eu entendo que quando a pessoa se organiza de forma militar para um confronto militar dentro do país, um confronto militar, eu entendo sim que ele está desafiando a estrutura de organização social do Estado, ele está impedindo o Estado. O cidadão porta um 38, até uma arma automática ou semiautomática, é uma relação de pessoa a pessoa, é uma relação subjetiva, não é? Os crimes passionais, são os crimes, até mesmo esse assalto à mão armada e etc., é um crime de sobrevivência ou um crime de enriquecimento da pessoa por sobre patrimônio alheio, que tem que ser combatido pelo Código Penal. E aí nós temos todo um aparato. Ou então, a pessoa se associa a outro ou a um grupo de outras pessoas para cometer um crime. Mas isso aí tudo não tenta parar o Estado, impedir o Estado de ser Estado. Você pega esses grupos milicianos ou esses grupos que nós percebemos que se organizam, eles visam bloquear o Estado dentro dessas regiões para que o Estado não consiga fornecer ações estatais de correio, de saúde, de qualquer tipo de serviço sem a concessão dele. Ora, até mesmo para poder haver certos tipos de serviço e de tipo de prestações públicas, tem que às vezes negociar com o traficante. Então eu entendo que são terrorismo sim, independente do que aconteça. E posso falar mais uma coisa? Eu acho que em alguns aspectos, certos movimentos que já aconteceram no Brasil, aonde que a maneira de se expressarem forem fazendo quebra-quebra, impedindo que o Estado se organize, é ação terrorista e deve ser combatido com excelência. É a minha concepção. Uma vez sendo terrorista, deve ser combatido de que forma na sua concepção, coronel? Olha, não tem como conversar com alguém que está com um fuzil na mão. É aquela ideia, por exemplo, que acontece na China. Na China está portando uma arma. Olha, eu não vou dizer tem essa informação? Onde você está com essa arma. Não, eu não tenho essa informação. Mas aqui no Brasil, onde você está com essa arma? Você está no stand de tiro? Você é um colecionador? Você tem CR do Exército? Né? Você é um policial? Ok. Agora, o que você está fazendo com essa arma? Proteção? Proteção quem faz é o Estado. E se o Estado é ineficiente nessa proteção, se a concepção é essa, nós temos que investir no Estado. As pessoas têm que investir, cobrar dos governantes políticas públicas, como eu disse. Não é só construir cadeia, não é só investir em segurança pública, nós temos que investir também em educação. O nosso povo tem que ter educação, tem que ter cultura. Nós temos que ter uma cultura brasileira. Nós não temos que ser influenciado por outras pessoas. Né? Eu sei que hoje está difícil. Quanto à globalização... Isso não é conversa de esquerda, não? O senhor está virando esquerdista? Sou apoiador do Bolsonaro? Dá um Lula livre aí. Vamos ver como é que sai da garganta do senhor, coronel. Livre. Eu estou do Lula. Né? A população está livre do Lula. Né? Lula preso. Brincadeira, coronel. Brincadeira respeitosa. Não, eu sei. Brincadeira, coronel. Agora tem uma coisa, eu não misturo as coisas, doutor João. Já falei. Eu tenho realmente uma tendência de direita, mas eu não voto em partido. Nunca votei em partido. A questão é uma consciência de que é necessário, num país tão
com tantas diferenças como o Brasil, é necessário uma aplicação nós de polícia temos quase pública. 9 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos aí 17 mil quilômetros de fronteira seca, 9 mil quilômetros de fronteira, né, com o mar. Então, assim, é um país continental. É um país continental. Aqui tem apenas 210 milhões de habitantes, mas poderia ter muito mais. A Índia é menor em território do que nós e tem 1 bi, né? 1 bi de pessoas. Então, assim, o Brasil é maravilhoso. O Brasil tem tudo que planta dá. Por que a esquerda não conseguiu implantar essas políticas sociais para salvaguardar essas diferenças sociais que podiam evitar essa falta de segurança que nós vivemos hoje? Onde deu certo a esquerda? Porque o que eu tenho de esquerda hoje é Venezuela, os meus referenciais, Cuba, onde você não pode sair, seu passaporte mas é preso. saindo dessa questão... Aquele Trotsky e Lenin, aquele socialismo Coronel, apaixonante. Eu sei, coronel, mas saindo dessa questão ideológica, mas na questão prática do senhor... O governo de esquerda no Brasil começou bem, mas trocou-se as pernas pelas mãos. Por quê? Porque não se investiu como agora estão querendo investir no combate à corrupção. O homem então a corrupção foi... mas é um animal corrupto também. A corrupção foi o furo no balde? Sim. A corrupção foi o furo no balde. Eu joguei o balde lá para puxar água para regar o Nordeste, mas... Sim. Olha aqui, estão falando em reforma da Previdência. Sim, eu concordo. Mas quanto foi desviado da Previdência nos últimos 50 anos, ou 40 anos, ou 30 anos? Quanto foi desviado? Eu lembro de alguns casos, que eu não vou citar nome, de uma famosa advogada que desviou milhões. Se achou alguma coisa. Essa Lava Jato já foi ressarcida aos cofres públicos alguns bilhões. Mas quantos bilhões não foram para patrimônios aí em paraísos fiscais, etc. e tal, ou que usaram laranjas e que não conseguiram descobrir? A gente não sabe. Como que se quebra o poder do crime organizado nas penitenciárias hoje? Como que se desfaz o escritório do crime que as penitenciárias hoje representam no Brasil? Hoje terá que ter um investimento a médio e longo prazo nas polícias, né, no sistema de segurança. Tem que se investir muito em inteligência. A polícia tem que antever, né, ser proativa, antecipar aos fatos. Como aqui em Goiás foram, nesses 2 meses, desvendados ou descobertos 12 quadrilhas que estavam preparando para cometer crimes como arrombamento de explosão de caixa eletrônica, etc. e tal. Tem que se investir muito. O criminoso ele tem que entender que no Brasil, é por isso que tem que haver mudança de lei, que pena é para ser cumprida. Tem que se construir presídio para cumprir pena. Essa questão de falar com os Estados Unidos, isso, aquilo, como o senhor falou há pouco, homicídio lá é bem mais baixo do que aqui. Na realidade, nós estamos talvez um país que estamos com o maior índice de homicídio do planeta, talvez. Sim. E aqui, nós estávamos na vizinha Colômbia, que há uns dias atrás estava dessa forma, nos cartéis. Eu cito Medellín, por exemplo, que é talvez um dos lugares mais violentos do mundo. Então, hoje tem que se investir em políticas públicas. Por exemplo, por que as pessoas estão contra a questão de cantar hino nacional? Ou de reverenciar a bandeira? O que representa a visão da direita na sociedade moderna, inclusive com esse novo espectro religioso em relação à família? Doutor Giovanni, eu vou falar uma coisa para você. Aliás, não, vou falar para você. Você que é cidadão como eu. Nós não estamos preocupados com esquerda ou com direita, não, para falar a verdade. Nós queremos mudança. Chega. Um lugar em que é certo uma criança pegar no órgão genital de um adulto. Isso é cultura? Isso para mim não é cultura. Isso é pedofilia. Isso é crime. Um indivíduo desse tem que tratar na cadeia. Onde o sujeito bate no professor na sala de aula. Aí nós queremos falar, poxa, nós temos que mudar nossa cultura. O Brasil precisa acordar. Está acordando. Não é questão. As pessoas não estou falando aqui de Bolsonaro, de Lula, de ninguém, não. Estou falando de mudança. O Congresso precisa mudar. O Supremo, o Judiciário precisa mudar. O Executivo precisa mudar.
as polícias, tudo precisa mudar. Nós estamos muito atualizados com essa globalização, essa questão que você manda uma mensagem que em segundos a outra pessoa recebe. Está faltando convivência humana, está faltando respeito humano, está faltando ouvir mais, falar menos. Coronel, eu tenho poucos minutos para terminar, na verdade 2. Bem rapidinho. Pena de morte resolve no Brasil? Eu sou contra a pena de morte. Por quê? Porque ela é Estado reversível. mata-mar? Não, porque ela é reversível. Eu já vi casos que a pessoa foi comprovado depois de que ela foi morta pelo Estado que ela não devia. Liberação de armas Mas no sou a favor de pena de caráter perpétuo, tá? Eu sou a favor de pena de caráter perpétuo. Correto? Sou a favor, por exemplo, de emasculação de estuprador. Estuprador, capa. Isso, eu sou a favor. Sou eu, não estou falando aqui pelo Estado, estou falando de mim, cidadão. Eu sou. Não é capar. Existe a emasculação química. Emasculação química. Emasculação química. Isso. O que o senhor vê sobre a questão da liberação de armas, do porte de arma? Eu sou armamentista. Eu entendo que o cidadão. O senhor andou a vida inteira armado, né? Sim. Não, seria agora. O senhor anda armado. Então, por exemplo, difícil. E outra coisa, você pode ver em minhas redes sociais que não é de agora, não. Estou com um discurso aí de direita ou de coisa porque ganhou, não. A vida não, eu te conheço. Eu sou armamentista. Eu entendo que o cidadão de bem, que entender, porque não é uma obrigação, que entender que deve possuir uma arma de fogo na sua propriedade rural, na sua propriedade, na sua casa ou no seu escritório, para a defesa do seu patrimônio, da sua vida ou da sua família, deve possuir o direito. Mas, Coronel, eu mudei um pouco o tema, eu falei do porte. Porte de arma. Porte de arma. O porte de arma, eu entendo que ele deve ser liberado do jeito que é previsto. Assim hoje, eu até entendo que poderia voltar naquela época nossa, que era a Secretaria de Segurança Pública, as polícias civis que faziam. Fica muito mais fácil. A Polícia Federal tem muitas atribuições. Mas, por exemplo, a Polícia Federal libera porte de arma. Se a pessoa comprovar. Os advogados estão quase conseguindo, né? Eu já tomei uma posição pessoal. Eu realmente me absterei. Mas isso aí que é interessante. É a faculdade de agir, é o facultas agente. A pessoa tem que entender se ninguém vai obrigar você a comprar arma de fogo, não. Você compra se você quiser e se você estiver também dentro daquilo que a legislação prevê. Última pergunta. Nós estamos num estado de grandes ocorrências em relação ao feminicídio. O senhor tem alguma percepção, alguma visão a esse respeito? Olha, é aquilo que eu falei, nós temos que investir na família. Por quê? Porque eu fiz essa pergunta porque eu imaginei que o senhor ia falar exatamente essa resposta. Matar a pessoa por conta do gênero da pessoa, por conta de ser mais frágil, por conta de ser mulher. Sabe por quê? Porque quem maltrata o professor na sala de aula, maltrata a mãe e o pai. Minha família, muitos membros da minha família, o senhor conhece, são policiais. Eu desconheço na história da minha família homens que tenham tocado nas suas companheiras. Desconheço essa informação. Então, eu não vejo a característica de afirmação da masculinidade com a relação de infligir dor na companheira. E fiz alguma pesquisa, inclusive trouxe meu pai aqui com 80 anos de idade, com 86 anos de idade, minha mãe, e eles me ajudaram a fazer uma pesquisa histórica dos seus amigos e etc., né? E que essa questão de machucar a companheira, de fragilizar a companheira, isso realmente não tem nada a ver com a masculinidade do homem. Isso tem a ver com a falta de respeito, a falta de percepção com a sua mulher. É falta de caráter. Porque em mulher não se bate. Não, e outra coisa, pólvora não é para litígio, pólvora é para defesa. Arma de fogo é para defesa. Arma de fogo não mata ninguém. Quem mata é o ímpeto humano. Que quem quer matar, igual teve um caso de feminicídio agora há pouco, numa cidade aqui, né, que o indivíduo matou com faca e suicidou depois. É o quê? É falta de caráter. Feminicídio vem por isso. Nós temos que investir na família. Agora, se a gente aplaude o filho bater na cara do professor, cuspir na cara do professor, amanhã ele vai estar batendo na cara da mãe, do pai, da esposa. E é isso aí. Coronel Wellington, foi um prazer entrevistar o senhor.
que honra. Mas eu gostaria de deixar, apesar que o senhor deixou já uma mensagem muito boa, eu queria deixar a nossa Câmara à sua disposição para uma mensagem final. Muito obrigado a você por nos assistir, deixar entrar na sua casa. Eu aceitei esse desafio do Dr. Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública do governador Ronaldo Caiado, porque eu entendo que há solução para o problema, há solução, correto? Nada é insolucionável. O senhor acredita na reintegração do homem na sociedade? Eu acredito aquele que quer. E outra, eu tive o compromisso do governador. Todo mundo quiser ser ressocializado, a diretoria geral da administração penitenciária vai dar essa oportunidade, através do emprego, através da leitura, que hoje faz remissão de pena, através do estudo que faz remissão de pena, todas as oportunidades, indústria que nós estamos fechando com parceria no próximo programa, você vai me chamar, que você me falou, eu vou te falar algumas coisas aí, de indústrias que vão fazer parceria público-privada com a gente, né, para poder ressocializar, e aquele que não quiser, ele vai cumprir a pena dele fechado, né, e ele, se você fala de cidadão, fala de preso, não me interessa, né, ele vai ficar aquém da sociedade, ou seja, ele está à margem da sociedade, então ele vai cumprir a pena dele. Foi um privilégio muito grande, um prazer, muito obrigado por abrir isso aqui, um abraço enorme para todos os servidores do sistema penitenciário, né, os agentes de segurança penitenciária, os vigilantes temporários, né, todo o pessoal do corpo administrativo, porque esses homens e mulheres são excepcionais e fazem parte do melhor corpo do sistema penitenciário brasileiro. Isso eu posso te garantir. A melhor mão de obra que tem no Brasil é do sistema penitenciário goiano. Muito obrigado, e esse foi o programa Controverso. Espero você na próxima semana.